Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro e esta é mais uma aula do nosso curso de filosofia voltado para o ensino médio. Hoje, mais uma vez, a gente dá continuidade àquela saga por dentro da filosofia antiga que a gente começou algumas aulas atrás. Hoje, particularmente, eu quero contar para vocês a história, talvez uma das histórias mais importantes da história da filosofia. É uma história que, ao mesmo tempo que representa a filosofia de um dos filósofos também, para muitos, o mais importante da história da filosofia, que era Platão, representa também, de uma maneira muito fiel, o trabalho do filósofo como um todo. Então a gente precisa entender a história de hoje de uma maneira muito competente, porque ela, de certa maneira, é uma facilitadora da compreensão da filosofia como um todo. A história, claro, para quem não conseguiu deduzir quando eu disse que era a história mais importante da filosofia, é a história de Platão, a caverna de Platão, por muitos chamado de o mito da caverna, e mais como eu prefiro, a alegoria da caverna. Por que eu faço essa distinção? Bom, para quem está acompanhando as minhas aulas, em especial aquelas aulas que eu tratei do mito, sabe que a maneira como eu concebo o mito são aquelas histórias que envolvem seres sobrenaturais, explica a criação de algo e elas eram contadas num tempo remoto para explicar coisas do, digamos, do mundo terreno. Mas eu prefiro guardar o mito, a palavra mito, para essas histórias que não têm a ver com o pensamento filosófico. É uma distinção, digamos, básica, preliminar, mas que vai servir de uma maneira muito forte para a gente. Logo, pelo que eu falei, vocês devem ver que eu prefiro designar a história que eu vou contar hoje como alegoria da caverna e não como mito da caverna. Apenas guardem que essa designação, mito da caverna, também é muito comum. Então, se algum momento alguém falar o mito da caverna, vocês já sabem do que eu estou falando. Só não confundam o mito da caverna com o mito, digamos, o mito originário, aquele mito pré-filosófico que existia antes da filosofia, antes do surgimento do pensamento racional. Coisa que pouca gente menciona sobre a alegoria da caverna é que a alegoria da caverna é uma pequena parte, na verdade, uma pequeníssima parte de um livro muito famoso de Platão, um livro, claro, na forma de diálogos, a gente já falou que Platão só publicava as coisas na forma de diálogo, que é a República. A República de Platão, que é esse livro aqui, que eu tenho em mãos, contém diversas páginas, são mais de 500 páginas de diálogo. Mas a alegoria da caverna é constituída simplesmente por 3 páginas desse livro. É um pequeníssimo trecho de um diálogo entre Sócrates e Glaucon. É claro que isso já, digamos, passa uma mensagem, pelo menos para mim, dá uma lição de que para você ter um impacto intelectual no mundo, para você conseguir realmente passar uma mensagem, você não precisa de muitas coisas. Da Caverna são 3 páginas de livro, mas o impacto cultural, o impacto intelectual dessa história, a gente simplesmente não consegue medir, porque é muito grande. Na verdade, fundamenta toda uma espécie de pensamento que vigorou, que ainda vigora de certa maneira, entre a gente. Então, realmente é uma mensagem muito curiosa. E claro, pensando aqui na República de Platão, isso me lembra outra coisa. Que a República de Platão, até por ser essa história altamente conhecida, já foi contada de diversas maneiras. Se você procurar pelo YouTube, por exemplo, você vai encontrar diversas videoaulas explicando o mito da caverna. Existem desenhos, existem quadrinhos, como o quadrinho da Turma da Mônica, que explica, do Maurício de Souza. Existem filmes, existem, na verdade, diversos tipos de filmes que contam com, digamos, maior ou menor clareza o mito da caverna. E claro, existe talvez o blockbuster americano dos anos
do fim dos anos 90 para o início do ano 2000, que é o filme The Matrix, que fala do personagem Neo, interpretado pelo famoso Keanu Reeves, na época jovem, que é um programador que encontra um grupo de hackers que mostra para que, na verdade, tudo que ele viveu durante a vida dele como programador, na verdade, era uma ilusão criada por computador, e a realidade mesmo era que ele fazia parte de uma humanidade que estava presa e era presa a plantações que sustentavam, davam energia para as máquinas, que de fato eram as reais dominadoras do mundo. O filme, claro, mostra que Neo, assim que descobriu a verdade, sentiu certa dificuldade em aceitar que ele tinha sido enganado, porque a realidade mesmo, ela era cruel, era ruim. Alguns humanos têm um personagem específico para representar isso, como Cypher, inclusive trai a humanidade porque ele simplesmente não gostava da verdade e queria voltar para o mundo da mentira, Matrix. Pensando um pouco no que a gente tem que fazer, eu achei que seria de pouco proveito eu fazer mais uma aula para colocar no YouTube dessa maneira talvez mais espetacular, colocando filmes, colocando desenhos. Eu quero então, a minha proposta hoje, a partir de agora com vocês, é a gente pegar o mito da caverna platônico, o mito mesmo, da maneira como está escrito nessa, talvez na tradução, em uma tradução das mais consagradas, que é da Kalush Gulbenkian, e ler com vocês. São poucas páginas, então eu sempre digo aqui para os meus alunos, e eu vou dizer para vocês aqui também, claro, que a gente tem que contemplar, digamos, essas maravilhas que chegaram para a gente, porque a República de Platão, ela não constitui apenas um livro. Talvez é um livro que, em 2.500 anos de história, milhares e milhares de pessoas geniais olharam esse livro e disseram: esse livro é uma das coisas mais importantes que a humanidade já produziu e a gente tem que preservar. E isso chegou hoje na minha mão, um professor de filosofia, em 2020, em plena uma pandemia de um vírus que assola hoje a humanidade, eu tenho a oportunidade de ler com vocês esse livro. Isso é tão espetacular quanto você pensar no, sei lá, que o mundo é dominado por máquinas. Digamos, talvez as chances, as probabilidades das coisas acontecerem hoje, com o avanço da tecnologia, seja talvez muito parecida, né? Um livro durar 2.500 anos, a gente produzir um livro com essa qualidade e a gente ter o mundo dominado por máquinas. Então, vamos aproveitar que a gente tem a República de Platão em mãos e vamos ler, vamos aproveitar isso. Platão é simplesmente genial e a gente, na alegoria da caverna, tem a possibilidade de aproveitar isso, de entender o mito da caverna nas próprias palavras de Platão. Na verdade, nas palavras de Sócrates, que é o personagem principal da República, em conversa com o seu interlocutor Glauco. Então, vamos à leitura, letra por letra. O mito da caverna está descrito no livro 7 da República. E começa com as palavras de Sócrates dizendo: depois disso, prossegui eu, imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta. De acordo com a seguinte experiência, suponhamos um homem na habitação subterrânea em forma de uma caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Então, lá dentro, desde a infância, algemados pelas pernas e pescoço, de maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões. Grilhões, para quem não sabe, são correntes.
Servem-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe numa iminência, por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gênero dos tapumes que o homem dos Robertos colocam diante do público para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Apenas um parêntese nesse momento. Homem dos Robertos é teatro de marionetes. São homens que pegavam fantoches e faziam isso. Teatro de fantoches existia desde a antiguidade, né? Mas essa tradução específica, essa tradução da Calouste Gulbenkian é uma tradução de Portugal. E foi uma dificuldade para eu achar exatamente o que significava Homens dos Robertos, que é uma espécie de designação desses teatros de fantoches em português de Portugal, mas já um português antigo. Então, os meus amigos portugueses, né, eu pedi esclarecimento para eles, eles tiveram até uma certa dificuldade de saber o que era Homem de Roberto, mas agora você já sabe. Glaucon responde: estou a ver. Visiona também ao longo deste muro, nessa primeira parte, além dessas palavras difíceis, a gente tem a imagem geral da caverna que é representada em diversas figuras. Eu coloco na tela algumas para vocês. Observem que é uma visão talvez bem simples, mas muito forte de uma prisão e, digamos, de uma estrutura para representar essa mentira que é digamos, a caverna de Platão, né? A estrutura da caverna, então, ela é descrita logo na primeira fala do livro 7 da República de Platão. E continua Sócrates. Visionam também ao longo deste muro homens que transportam todas as espécies de objetos, que ultrapassam estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda espécie de lavor. Como é natural, dos que transportam, uns falam, outros seguem calados. Veja que por trás daquele tapume, que seria, digamos, uma parede como aquela do teatro, se eu colocar de volta mais uma vez aquelas figuras para vocês, vocês vão ver que esses homens que passam são representados por esses talvez trabalhadores ou sacerdotes que passam segurando aqueles objetos, que é onde o fogo bate a luz e faz a sombra na parede para os prisioneiros assistirem. Glaucon tem uma pequena observação, ele fala: estranho quadro e estranho prisioneiro são esses que tu falas. E Sócrates, o personagem, responde: semelhantes a nós. Em primeiro lugar, pensas que nessas condições eles tenham visto de si mesmo e de outros algo mais que sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Glaucon responde: como não? Se são forçados a manter a cabeça imóvel toda a vida, e os objetos transportados não se passa o mesmo com eles? Glaucon responde: sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar com os outros, não te parece que te julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? Glaucon responde: é forçoso, é claro. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo? Quando algum dos transeuntes falasse, não te parecem que eles não julgariam outra coisa, senão que era a voz da sombra que passava? Por Zeus que sim, responde Glauco. Continua Sócrates: de qualquer modo, afirmei, pessoas nessas condições não pensavam que a nossa realidade fosse senão a sombra dos objetos. É absolutamente forçoso, disse ele. Veja que Sócrates com Glaucon, eles estão pensando nas consequências dessa estrutura da caverna de Platão. Veja que se você nunca teve outra coisa para comparar, se tudo que você viu é através daquelas sombras na parede, você naturalmente você estaria inclinado a julgar que aquilo era a realidade. Existe um outro filme muito curioso, o Show de Truman, que fala disso muito bem, que é a história com Jim Carrey,
em que ele vive em uma espécie de show, um show de televisão, e eles criaram todo um cenário para ele viver. E ele vive nesse show desde a infância. A gente observando, óbvio, a gente tem outros instrumentos para observar esse filme. A gente vê que a vida do Truman, desse personagem, é toda espetacular, é tudo muito estranho. Ele está conversando com uma pessoa, faz uma propaganda, as relações dele são todas artificiais, mas ele não conhecia outra realidade. Então, existe uma hora que até entrevistam o diretor desse show e perguntam para ele: peraí, como que o Truman nunca descobriu que a vida dele é uma mentira? E o diretor responde: bom, a gente aceita a realidade da maneira como ela é colocada na nossa frente. E é exatamente disso que o Sócrates está falando. Se você vive em um mundo em que tudo que você viu são sombras, daquela maneira em que sua cabeça fica imobilizada e você não pode olhar para trás para investigar outras coisas, então você começa a dizer que sombras são de fato a realidade, porque é a única coisa que você conhece. Aí outra coisa que geralmente é esquecida, até por causa da maneira como é representado, geralmente por figuras, né? O som também é uma preocupação, porque você não sabe dizer, digamos, se aquele som que você está escutando é de fato real, porque na alegoria da caverna, tudo que você escuta são o eco, como se a parede estivesse falando, mas na verdade as vozes vêm de outro lugar, né? O eco tem essa propriedade de fazer uma voz vir de um lugar, mas na verdade ela está vindo de outro. Então, pensem nessas peculiaridades, no que a gente está ganhando lendo A Caverna de Platão direto da fonte. E o diálogo continua. Considera, pois, continua Sócrates, o que aconteceria se fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância? A ver se, regressados à natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo, que alguém soltasse a um deles e forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria a dor. E o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltando-se como objetos reais? E se ainda, mostrando-se cada um desses objetos que se passavam, o forçassem com as perguntas a dizer o que era, não te parece que ele veria em dificuldade, suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que lhe mostravam agora? Que agora lhe mostravam? Muito mais. Veja que é uma confusão muito curiosa essa que Sócrates está apontando para o Glauco. Se você for... o que ele está querendo dizer? Se você libertasse uma pessoa de uma maneira imediata dessa caverna e ela fosse olhar direto para os objetos reais, ela sentiria uma espécie de confusão, porque ela estava acostumada com as formas suaves das sombras. Ela não estava acostumada com a realidade brilhante, aquela força. Por causa dessa dor, ela julgaria que, na verdade, aquela ilusão das sombras era coisa que era realidade mesmo. E o que ela estava vendo ali, na verdade, estava muito confuso para ela. Por quê? Porque ela não estava acostumada a vislumbrar aquilo. Existe um trecho, inclusive no filme The Matrix, né, que após o Neo ser libertado das máquinas, ele sente a mesma coisa, porque ele acorda e como ele vivia numa incubadora, né, numa espécie de útero, só para sugar a energia dele, para sustentar as máquinas, os olhos dele não eram usados. Então, quando ele abre, ele sente muita dor, né? Então, é mais ou menos isso que o Sócrates quer falar nesse momento. Você sair da caverna e contemplar a realidade te traria uma certa dor, uma certa dificuldade. E isso poderia levar aquela pessoa que estava na caverna a pensar que ela não estava contemplando a realidade.
estava apenas experimentando dor. Sócrates continua: portanto, se alguém o forçasse a olhar a própria luz, doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia para buscar refúgio junto aos objetos para os quais podia olhar. E julgariam ainda que estes eram, na verdade, mais nítidos do que os que lhe mostravam. Seria assim, responde Glaucon. Vejam, para aqueles olhos que não estão acostumados a olhar a luz, é muito melhor olhar a sombra, porque menos dor. Essa é a situação que Sócrates, na verdade Platão, né, na sua alegoria da caverna, consegue descrever muito bem. O ser humano ele tem essa tendência de querer evitar a dor a qualquer custo. E é isso que o Sócrates está querendo descrever nesse momento. Continua Sócrates. E se o arrancassem-lhe dali a força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme, e não o deixassem fugir antes de arrastarem até a luz do sol, não seria natural que ele se doesse e se irritar? Por ser assim arrastado e depois de chegar à luz com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem verdadeiros objetos? Veja, aqui ele está tentando de toda maneira olhar as diversas possibilidades do que aconteceria dessa pessoa que nunca viu a realidade e agora está saindo da caverna para ver o que é o mundo. Veja, ninguém estaria, de certa maneira, imediatamente agradecido. Quando você descobre a verdade sobre uma coisa, existe um certo momento de confusão. Por quê? Porque você ainda está rearranjando, você está organizando o conjunto de crenças. Você precisa retirar algumas coisas que você acreditava, aí você está tirando, daí você está colocando novas coisas. Então esse momento é o momento que o Sócrates está querendo descrever, porque a pessoa que está saindo da caverna, ela não vai dizer, poxa, tudo que eu vivi é mentira. Não, ela vai ter problemas para isso. Sócrates continua, precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras, depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos, refletidas na água, e por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu e o próprio céu durante a noite, olhando para a luz das estrelas e para a lua, mais facilmente do que se fosse o sol ou o seu brilho do dia. Aqui, pessoal, tem a figura do sol, né? O sol é a real, inclusive para os antigos era, né? A real fonte de luz. Então, contemplem aqui a ideia do sol que o Sócrates está descrevendo como, digamos, a real verdade, o que há de realidade mesmo. O homem que sai da caverna, ele não poderia sair e olhar direto para o sol. Ele teria que percorrer um certo caminho que ia aumentando a claridade de acordo com que ele ia se acostumando. Por exemplo, ele olha primeiro os reflexos das coisas, mas não mais a sombra. Veja, não mais as sombras. Olha os reflexos, depois ele olha as luzes das estrelas, que são mais leves, e só então ele poderia olhar diretamente para o céu durante o dia, que é onde a gente vê a claridade de fato. Inclusive, existe uma obra de arte, eu coloco na tela para vocês, que mostra Aristóteles apontando para o chão e Platão apontando para o céu. Porque Platão, a gente vai ver na próxima aula de uma maneira mais forte, de uma maneira mais clara, mas Platão tinha essa ideia, essa concepção de mundo das formas, mundo das ideias, que muitos concebiam como essa forma superior, ou seja, ligado à noção de céu, né? De algo que está acima da gente. E a gente está no mundo terreno, imperfeito, que tem que ser superado. Então, quando ele coloca na alegoria da caverna essa noção de olhar para o céu, ele está querendo dizer contemplar mesmo aquele mundo das formas, o mundo que é perfeito, que é a realidade de fato. Vamos continuar no diálogo, então. Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar,
Não já a sua imagem na água ou em qualquer sítio, mas a ele mesmo, no seu lugar. Glaucon responde: necessariamente. Continua Sócrates. Depois já compreenderia acerca do Sol que é ele que causa as estações e os anos e que tudo dirige no mundo visível, e que é responsável por tudo aquilo que lhe viam um arremedo. É evidente que depois chegariam a estas conclusões, responde Glauco. Então, continua Sócrates, quando ele se lembrasse da primitiva habitação e do saber que lá possuía, dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros? Sim. Depois que ele percebesse, veja, depois que essa pessoa que saiu da caverna percebesse que a mentira em que ele vivia, ele ia se sentir bem. Ele ia precisar, claro, superar aquela dificuldade inicial de olhar para a luz, mas depois ele ia se sentir bem. Continua Sócrates. E as honras e elogios, se alguns tinham então entre si, ou prêmios para os que se distinguissem com mais agudeza os objetos que se passavam, ele está descrevendo a situação dos que ainda ficaram na caverna. E se lembrasse melhor quais os que costumavam passar em primeiro lugar e quais em último, ou os que seguiam juntos, e aquele que dentre eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer, parece que teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia entre eles, ou que experimentariam os mesmos sentimentos em que Homero, e que seria seu intenso desejo servir junto de um homem pobre com o servo da gleba, e antes de sofrer tudo que regressar aquelas ilusões e viver daquele modo. Suponho que seria assim, respondeu, que ele sofreria tudo, de preferência a viver daquela maneira. Imagina ainda o seguinte: se um destes homens nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas ao regressar subitamente da luz do sol? Veja, esse momento é um momento talvez crucial da Caverna de Platão e é um momento muito negligenciado, porque essa figura do homem que com muita força se livra das correntes e passa a contemplar o sol é a figura do filósofo. O filósofo que conseguiu se libertar da mentira e passa a contemplar a realidade em si. Mas ele está agora, nesse movimento da alegoria da caverna, descrevendo o filósofo que volta. Ele volta na caverna para ver o que está acontecendo. Prestem atenção nesse momento. E se lhe fosse necessário julgar daquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros no período em que ainda estava ofuscado antes de adaptar-se à vista? E o tempo de se habituar não seria pouco. Acaso não causaria riso e não diriam que ele, por ter subido ao mundo superior, estragara a vista e que não valia a pena tentar a ascensão? E a quem tentasse soltá-los e conduzi-lo até acima? Se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Glaucon responde: matariam, sem dúvida. Veja, o filósofo, nesse momento da alegoria da caverna, ele descobre a realidade e ele volta para contar para outras pessoas, para as pessoas que estão no mundo das sombras. Mas qual é a reação que o Sócrates acha que acontece com essa pessoa que viu a realidade? As pessoas vão rir dele e muito provavelmente vão ficar bravas com ele depois e vão matá-lo. Pessoal, essa alegoria da caverna, esse livro 7 da República de Platão, foi escrito depois que a democracia ateniense matou Sócrates. Então, essa figura do filósofo que voltou para contar a realidade para as pessoas é, de certa maneira, a história do próprio Sócrates, que é o personagem que está contando essa história. Sócrates, se vocês lembrarem da última aula que eu falei sobre a apologia de Sócrates, vocês vão lembrar que isso foi o que aconteceu com Sócrates. Sócrates ficava fazendo filosofia pela cidade, tentando mostrar para as pessoas como que o mundo que elas estavam vindo, o que elas achavam que era conhecimento, na verdade não era conhecimento. E o que aconteceu com Sócrates? Ele foi condenado pelos seus próprios companheiros da cidade, pelos seus próprios concidadãos, e teve que tomar cicuta e morreu.
Platão incorporou essa visão filosófica socrática dentro da alegoria da caverna. Eu falo para todos assim, a democracia ateniense, matando Sócrates, não só matou um dos maiores filósofos de todos os tempos, mas também criou esse grande monstro contra a democracia ateniense, que é a própria figura do Platão. Platão não era um grande fã da democracia ateniense, a gente vai ver isso. Continua Sócrates na alegoria da caverna. Meu caro Glauco, este quadro, prossegui eu, deve agora aplicar-se a tudo quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão e a luz da fogueira que lá existia à força do sol. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu o desejo de conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira. Pois, se, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista a custo a ideia de bem, e, se uma vez avistada, compreendes que é ela para todos a causa de tudo quando há de justo e belo, que, no mundo visível, foi ela que criou a luz, da qual é senhora, e que, no mundo inteligível, é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para ser sensato na vida pública, particular e pública. A partir desse momento, Sócrates abandona, claro, a alegoria da caverna e passa a explicar no tema principal da República, que é suas implicações, a vantagem de saber a verdade na vida, na descrição da vida dessa cidade perfeita, nesse sistema político que Platão quer descrever na República. Pessoal, aqui a gente teve a oportunidade, você vê como é curtinho, né? De ler a Caverna de Platão nas próprias palavras do Platão, mais uma vez incorporado pelo personagem Sócrates, conversa com o Glaucon. A gente entende muito bem esses movimentos. Vocês têm que guardar aqui esses personagens e esses cenários principais da Caverna de Platão. A gente tem, vamos enumerar, a gente tem a figura dos prisioneiros, a gente tem a figura dos prisioneiros que não podem se mover, a gente tem a figura desse muro, a gente tem a figura desses trabalhadores que passam com as esculturas, que passam na frente de uma fogueira que fica no topo, né? E essa fogueira projeta luz e faz as sombras, que são, no fim das contas, as sombras são outro aspecto importante da alegoria da caverna, que faz as sombras, que é a única coisa que os prisioneiros conseguem ver. Ao se libertar das correntes, o filósofo consegue subir até as coisas que são iluminadas não mais pela fogueira, mas pela luz do sol. Entendam aqui, mais uma vez, nesse resumo, o movimento que é o filósofo não olhar diretamente para o sol. Ele começa contemplando reflexos, que são coisas mais reais do que as sombras. Depois ele começa a olhar o céu à noite e para só então olhar diretamente para o céu durante a luz do dia. Sócrates esclarece muito bem no finzinho, essa é a ideia do filósofo saindo do mundo da confusão, esse mundo sensível, e buscando o mundo inteligível, que é o sol. Lembre-se da pintura que eu coloquei para vocês, do Platão apontando para o céu. Outro movimento que eu acho interessante é essa questão do filósofo voltar para a caverna e tentar libertar outras pessoas que estão presas na mentira das sombras. Essas pessoas não receberiam o filósofo de braços abertos como alguém que diz a verdade. Na verdade, a alegoria da caverna diz que as pessoas nas sombras tenderiam a ser agressivas e até matariam o filósofo. Então, mais uma vez, esse é um espelho daquela mágoa que eu falei que Platão guarda da democracia ateniense, que quando viu um filósofo como Sócrates contando a verdade,
o que fez? Matou Sócrates. Se eu tivesse que resumir em uma maneira mais forte ainda a alegoria da caverna, eu diria que a alegoria da caverna é uma história da superação das aparências, a busca pelo mundo inteligível. Mas do ponto de vista político, ainda é uma ideia do que acontece com algumas pessoas quando elas querem dizer a verdade. Quando elas querem mostrar para as pessoas que elas vivem em ilusões, de como, no fim das contas, o filósofo seria tratado quando ele busca mostrar para algumas pessoas como que a realidade, na verdade, é algo muito mais cruel do que quer parecer. Se a gente for trazer a história da alegoria da caverna para o mundo de hoje, a gente não teria muita dificuldade, porque as pessoas ainda hoje vivem nas sombras. Teriam assim a noção de que a televisão era a real sombra, porque quando a gente assiste às notícias da televisão, a gente não tem contato com a realidade em si, é apenas uma espécie de reflexo. São versões que as pessoas contam pra gente. Mas hoje a TV é algo até de certa forma esquecido. Mas pensem no celular. O celular é ou não é um mundo em que a maneira como a gente vê o mundo hoje, a maneira como a gente se informa sobre o mundo, é ou não é hoje colocada pelo celular. Então eu quero finalizar essa aula para vocês com uma reflexão. Quando a gente está passando todo o tempo que a gente passa na frente do celular, e eu falo que esse tempo é cada vez mais relevante, quanto disso não se assemelha à maneira das pessoas acorrentadas à caverna? As nossas correntes hoje, elas não são correntes de ferro, mas elas existem. São correntes comportamentais. A gente está ou não preso a uma tela de celular na maioria do tempo que a gente está acordado? Seria o caso que a gente, nós, como talvez hoje conhecedores e estudiosos da filosofia, não deveríamos nos livrar dessas correntes também, talvez das sombras tecnológicas, dos algoritmos, e tentar buscar a realidade? Então, era isso que eu queria falar para você. A gente aprendeu um pouco da caverna de Platão, da alegoria da caverna, e na aula que vem eu quero falar um pouco mais a fundo sobre a filosofia do Platão. Eu agradeço vocês terem ficado comigo até agora e até a próxima.